O presidente Lula, ele participou da sessão ampliada da cúpula do G7 e discursou fazendo uma série de críticas ao que, nas palavras de Lula, são omissões dos países ricos diante de uma crise global. Criticou especificamente a volta do protecionismo e, por tabela, né, Donald Trump. A reportagem é do nosso correspondente Américo Martins, ele foi lá a Evian-le-Bain. O presidente Lula fez aqui, na cúpula do G7 em Evian, na França, o seu primeiro discurso para os líderes das economias ocidentais mais ricas. Ele basicamente fez críticas nesse discurso a algumas políticas do presidente Donald Trump que dizem respeito ao Brasil. Ele criticou, por exemplo, o protecionismo e o unilateralismo, numa crítica clara ao tarifaço e às guerras comerciais que foram iniciadas depois de o presidente Donald Trump ter voltado à Casa Branca. E ele fez uma segunda crítica ainda mais clara, dizendo que o combate ao narcotráfico e também o combate ao crime transnacional são questões de desenvolvimento também. Agora, ele disse que é necessário combater, claro, fortemente, organizações criminosas, mas respeitando a soberania dos países. O presidente Donald Trump estava praticamente na frente do presidente Lula. Era uma grande mesa oval e os dois estavam em lados diferentes, basicamente cara a cara. Muito do debate aqui em Evian aconteceu também da possibilidade do encontro entre o presidente Trump e o presidente Lula. Eles estiveram muito perto nessa reunião, embora em lados diferentes da mesa, e estiveram muito perto em duas outras ocasiões, quando aconteceram as chamadas fotos de família, quando os líderes se perfilam para aparecerem nas fotos. E amanhã vamos ter outras discussões, na quarta-feira, aqui também em Evian, e uma delas vai ser sobre minerais críticos. O Brasil também não vai endossar esse documento, porque, segundo o governo brasileiro, segundo eu apurei, o governo brasileiro acredita que a proposta do G7 é basicamente extrativista, ou seja, que países como o Brasil têm que vender as commodities e o Brasil quer criar uma cadeia de valor nesse setor. Lorival, a foto valeu? Isso que valeu, né? Para quem? Para o Lula, óbvio. Ele foi atrás dessa foto, conseguiu, a foto é bonita ali, a foto de família e tudo mais. Agora, por exemplo, no discurso dele, ele dizia o neoliberalismo agravou a desigualdade econômica. Isso é meio de Grêmio estudantil de 30 anos atrás, mais ou menos. Hoje ninguém mais sequer usa a palavra neoliberalismo, a não ser aqueles grupinhos. Protecionismo que surge agora. Outra coisa que ele diz ali, outra frase de efeito daquelas que eu acho que na bolha dele funciona. Precisamos de um sistema financeiro no qual países não tenham de escolher entre pagar credores e alimentar suas crianças. Então dá um calote para alimentar as crianças. Bom, isso foi você que falou, Lula. É a conclusão lógica, né? Não, lógica não é o que impera nessas coisas. Mas, enfim, do que se tratou ali? Bom, do ponto de vista do Lula é isso, né? É uma encenação, né? Para mostrar que ele tem ali toda a capacidade de dialogar com estadistas, com governantes e tal. Mas o foco desse encontro, obviamente, não era o Brasil e nem eram essas questões, embora estivessem na pauta, né? Essas discussões. Mas o que estava em discussão ali era o que vai acontecer com o Estreito de Hormuz, né? E como os países que estavam presentes ali podem ajudar na desobstrução dessa via marítima. Então, cada um tem um papel ali, né? França e Inglaterra com seus navios de caça-minas, de varredura de minas. Ali estavam Catar, Emirados Árabes Unidos e Egito, né? Com quem o Trump conversou inclusive sobre esse fundo de 300 bilhões de dólares para o Irã, para o regime iraniano, para reconstruir o Irã e levar prosperidade para o atual Irã de Mojtaba Khamenei, né? Então, não só não há mudança de regime, como haverá uma prosperidade para o país se ele levar adiante as ideias com o Trump. Mas, enfim, essas eram as discussões. O Trump se reuniu com o Zelensky,
né, discutir a Ucrânia. Nem é algo que o Trump está com muita vontade de falar agora, é mais os europeus que insistem nessa pauta, né? Mas o Trump agora quer celebrar. Ele está num modo celebração do acordo que ele fez, que ele quer entregar como um acordo muito bom para o mundo e tal. E aí, o fato de que o Lula estava ali conversando com a Ursula von der Leyen, da Comissão Europeia, o Trump passou e não cumprimentou, não significa nada, porque, inclusive, as pessoas educadas não interrompem as outras pessoas quando elas estão conversando. E ali se tratava de um presidente e de uma presidente da Comissão Europeia, né? Então, ali, quando é tirada essa foto, não é necessário que todo mundo converse. Não é um converscote, é só uma fotografia que está sendo feita ali. E, além de tudo isso, o Trump dedicou 3 horas ao Lula em março na Casa Branca. Então, ele não sente que está precisando conversar com o Lula, ele sente que está precisando conversar com aqueles outros governantes que estão ali. Agora, tem um ponto ali que nos interessa diretamente, Thaís, que é a ideia que está tomando conta dos mercados, que a situação se resolveu. O Lula, ele tem adotado cada vez mais, e essa é a estratégia definida pelo Sidônio Palmeira, o discurso antissistema. E talvez esse discurso antissistema global, no caso. Antissistema global, mas mesmo no Brasil. E talvez esse discurso em que ele fala neoliberalismo, né, que essa geração que ele de jovens que ele está buscando, inclusive, reconquistar, nem lembra mais, nem sabe o que é isso. Em que ele coloca esse contraponto, né? Assim, o país tem que escolher se ele vai pagar a sua dívida ou se ele vai alimentar as crianças. Isso tudo é parte dessa estratégia de ser o cara que vai ser um não sistema, né? Diante dos problemas e dessa perda importante de apoio que o Flávio Bolsonaro, de força política que o Flávio Bolsonaro está passando, o Lula está entendendo que ele pode, inclusive, dar uma radicalizadazinha, porque a alternativa, né, assim, ele está correndo o risco na cabeça deles de vencer por WO, mesmo que venha num segundo turno. Então, fala muito, assim, não surpreende, porque a gente sabe que ele quer essa pose do estadista que conversa com os grandes líderes, ele quer o fórum para ele dizer, tá vendo, eu não tenho medo de mostrar para eles que são a representação de tudo isso que eu estou sendo contra, que eu não tenho medo de falar na cara deles que isso é o que está levando à pobreza. E ele diz, e assim como eu não tenho medo de assumir essa resistência no Brasil. Aí tem outra afirmação dele que, eu queria ver a sua leitura, Caio. Na minha, é totalmente dirigida para o público doméstico, que muitas vezes acontece nos encontros do G7, no Dorival. Os participantes vão lá, fazem um monte de discurso que está dirigido para casa. O resto da mesa ali não está nem sabendo muito bem do que é. Mas essa afirmação do Lula é a seguinte, a de que o crime organizado transnacional, né, no caso, deveria ser combatido respeitando a soberania dos países. E é claramente que ele está se dirigindo ao Trump e à classificação de grupos criminosos brasileiros como terroristas. Isso é forte aqui para o público doméstico ou também vai passar batido? William, isso tem dividido ali a população. A gente tem que entender que essa eleição, essa eleição nossa de outubro, ela vai ser decidida pelo centro. E nessas duas operações políticas da oposição e do bolsonarismo nos Estados Unidos, o tarifaço e as facções, pelas pesquisas recentes, confiáveis, há a leitura de que a oposição bolsonarista agiu mal e favoreceu o presidente Lula nesse sentido. Então, na medida em que ele leva isso para um discurso do G7, ele está, via o seu marqueteiro, Sidônio Palmeira, lendo essas pesquisas e tentando angariar e buscar esse eleitor de centro, que pelas pesquisas, majoritariamente, condenou e condena muito mais a atuação do Eduardo Bolsonaro, do bolsonarismo na Casa Branca, ali, tarifaço, sanções, e mesmo a questão das facções ela não é certeira, ela não conseguiu o bolsonarismo, a própria campanha do Flávio, angariar ali. Quando começou a respirar, veio mais denúncia, né? Então, eles não surfaram nisso, embora seja um tema que a direita surfe muito melhor do que a esquerda tradicionalmente. Então, Lula pega esse discurso, lê a pesquisa e vai lá para o G7, e acopla tudo isso num discurso de soberania que, para esse eleitor de centro, que é o eleitor decisivo da eleição,
tem funcionado até agora, muito embora seja um voto volúvel que vai e volta a depender do caso. Agora, alguma coisa o Lula entrou em convergência com, pelo menos, os participantes europeus desse encontro hoje lá nos Alpes, na beirada dos Alpes, lá na França, Lorival. Veja o que o chefe de governo do Reino Unido falou do Trump recentemente. O que o chefe do governo da Alemanha disse do Trump recentemente. Agora foi lá o Friedrich Merz entregar uma camisa de futebol com o número 47 para o Trump. O Starmer e os outros, todos eles, como se nada tivesse acontecido desde 28 de fevereiro. Foi uma coisa assim, vamos tratar esse personagem, o Trump, bem, porque sabe-se lá como é que ele sai reagindo daqui. Então, todos eles fizeram uma mise-en-scène em torno do Trump como se nada tivesse acontecido. É um show de cinismo. O Macron convidou o Trump para jantar no Palácio de Versalhes amanhã à noite, quarta-feira. É o local, os Estados Unidos estão comemorando os 250 anos da independência, é o local em que foi assinado um dos tratados que possibilitaram a independência dos Estados Unidos, extremamente simbólico. Mas por que ele fez isso? Para obrigar é uma palavra forte, mas para induzir o Trump a ficar até o final da cúpula. Porque isso geralmente o Trump não fica até o final das cúpulas do G7. Então, com o charme francês e o charme da história e realmente essa ligação histórica incrível que existe entre a Revolução Francesa. O Trump adora um palácio, né? Exato. E adora ser tratado como imperador. Essa Revolução Francesa, a ligação entre a Revolução Francesa e a Revolução Americana e tal, é algo que realmente une os laços. Não é à toa que as duas bandeiras têm as mesmas cores e assim por diante. Aliás, a Rússia também, aí a gente vai discutir um monte de temas de história.